Shalom. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre José, sobre o tema mais que vencedor. Porque queremos estar cada semana olhando para a vida desse personagem bíblico e descobrindo como nós podemos viver uma vida que vale a pena, de acordo com o projeto de Deus, e mesmo nos momentos mais difíceis, experimentarmos vitória. O grande desafio que nós temos é exatamente esse: sabermos que, mesmo na luta, somos mais que vencedores. Mesmo quando o inimigo se levanta, mesmo quando o inferno se levanta contra nós, nós podemos declarar: somos mais que vencedores. Porque o que nos faz mais que vencedores não é tudo estar indo bem, não é as coisas acontecerem do jeito que nós planejamos. Ser mais que vencedor é experimentar o desenho de Deus, é viver o plano de Deus, é viver aquilo que está escrito no livro diante de Deus, que fala a respeito dos meus dias. E viver aquilo que Deus planejou me faz mais que vencedor, mesmo no meio das crises. Mas antes de entrarmos na história de José propriamente dito, na lição de hoje, vamos orar. Pai, nós clamamos ao Senhor pela tua graça sobre nós, que a tua bondade nos alcance, Senhor, de tal forma que nós vejamos de fato a nossa mente, o nosso coração se abrirem para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Por isso, eu peço que venha revelação ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Toda pessoa tem um potencial para viver todo o desenho de Deus. E eu quero trabalhar essa questão nesse estudo. Todos nós temos o potencial para vivermos todo o desenho de Deus. Vamos colocar até a respeito de um outro assunto. Nós esperamos a volta de Jesus, dizemos o fim está próximo, Jesus está às portas. Mas se a gente olha as cartas de Paulo, vamos descobrir que os cristãos daquele tempo também tinham a mesma expectativa. E vamos olhar, por exemplo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a primeira carta, a segunda carta, ele aborda questões como essa e parece que eles estavam na expectativa da iminente volta de Jesus. E Paulo não tira isso deles, pelo contrário, ele diz, olha, até o espírito do anticristo já está operando e ele vai se manifestar, estejam atentos para a manifestação do anticristo. A questão é, toda geração tem o potencial de ser a última, desde que ela cumpra o seu papel. Se essa geração, da qual nós fazemos parte, se nós vivemos aquilo que Deus planejou e formos obedientes ao projeto de Deus para o nosso tempo, nós seremos a última geração. Mas se nós não cumprirmos o nosso papel, então o encargo de preparar o caminho para a volta de Jesus ficará para a próxima geração. Então, todos nós fomos criados com um potencial. A humanidade foi criada com um potencial. Então, precisamos ter em mente que nós podemos sim viver tudo o que Deus planejou hoje. Nós temos o potencial dentro de nós para isso. Agora, a forma como nós vamos viver esse potencial, isso depende, obviamente, de Deus. É Deus quem vai direcionar e dizer como, mas o potencial está aqui. O que nós precisamos é estar disponíveis para aquilo que Deus deseja fazer. É estar prontos, com o coração aberto para aquilo que Deus está fazendo. Mesmo quando nós não entendemos a situação, estarmos com o coração aberto no sentido de, Deus, não estou entendendo, mas vou continuar caminhando, porque isso é fé. Fé não é salto no escuro. Fé é obediência, mesmo quando não entendemos, mesmo quando há oposição, mesmo quando tudo parece indo ao contrário, nós continuamos obedecendo. Quando a gente olha Jesus no seu ministério, houve 2 momentos em que ele alimentou uma multidão. Então, nos 2 casos, a gente vai olhar que havia alguém no meio da multidão e essa pessoa tinha consigo alguns pães e peixes. E então, quando Jesus dialoga com os discípulos, falando a respeito de alimentar a multidão em cada uma dessas situações, a questão era como alimentar todo esse povo.
No entanto, ah, por exemplo, num dos casos tinha um menino que tinha os pães e os peixes. Ele levou o seu lanche. No momento apropriado, ele teria pão, ele teria peixe, ele faria o seu sanduíche ali, ele iria matar sua fome e ia ficar satisfeito. Na mão do menino, seria um lanche que alimentaria um. Nós não sabemos o nome do menino, nós não sabemos quem era ele, não sabemos quem era a sua família, mas o que descobrimos é que ele estava disponível. Tanto é que quando os discípulos foram a ele, o trouxeram a Jesus e ele veio. E Jesus tomou os pães e peixes das mãos do menino e ele entregou. Então, houve uma disponibilidade no coração daquele menino. E vamos pensar assim: aquilo que era para alimentar apenas um, se transformou nas mãos de Jesus algo que alimentou toda uma multidão, uma grande multidão. Então, nas mãos do menino, era o seu lanche para alimentar um menino. Mas nas mãos de Jesus, tinha um potencial para realizar algo muito maior, de alcance muito maior do que aquele menino jamais imaginou. Então, vamos pensar conosco também, essas coisas acontecem. É da mesma forma. Muitas vezes, algo nas nossas mãos, a gente não consegue enxergar o potencial. Esse algo não é dinheiro. Não precisa necessariamente ser uma conta bancária robusta. Basta que a gente entenda que temos talentos, habilidades, condição de fala, de ouvir, de ver, talentos que Deus nos deu, talentos naturais. Nós temos coisas que Deus colocou nas nossas mãos e às vezes não vemos o potencial daquilo, até o momento em que nós pegamos aquilo e colocamos nas mãos de Jesus. E quando levamos às mãos de Jesus, então vemos o alcance do que estava conosco. Então, nas mãos do menino, apenas poucos pães e peixes. Nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão. Por quê? Porque tudo depende da mão de quem estava. Na mão do menino, valia uma coisa. Nas mãos de Jesus, muito mais. Por isso, eu posso dizer que Deus não precisa de grandes pessoas. Deus não precisa de grandes homens. Deus não precisa de grandes mulheres, pessoas que já sejam famosas, que tenham status, que sejam reconhecidas, que tenham cargo, que tenham dinheiro, que tenham grandes estudos. Deus não precisa de grandes pessoas. Deus pode revelar a sua glória através dos improváveis. Guarda isso. Deus pode revelar a sua glória a partir dos improváveis. Vamos fazer umas analogias. Por exemplo, quando eu era um pré-adolescente, entrando na adolescência, eu gostava muito de jogar bola. Sempre gostei de futebol, de assistir o jogo, torcer pelo meu time. Tinha um time juvenil na cidade e eu fazia parte dele, gostava de atuar. Ficava muito triste quando eu não era escalado para participar. Bom, isso foi há umas décadas atrás. Vamos pensar o seguinte: Pelé, ele está com 80 e poucos anos, e 50 anos atrás, ele fez o seu milésimo gol. Num jogo, numa partida no Maracanã, contra o Vasco da Gama, num pênalti, ele bate o pênalti e a bola entra no gol. É o milésimo gol daquele que é chamado rei do futebol. Essa bola, ela é a bola do milésimo gol, ela foi guardada num museu. Agora pensa comigo, a bola que estava nos pés de Pelé, que ele fez 1000 gols, essa bola hoje vale milhares de reais. Se alguém pegar essa bola e fizer um leilão, quem quer comprar essa bola, vão conseguir milhares de reais por essa bola. Mas aquela bola que eu usava quando eu era pré-adolescente, que eu jogava no time juvenil da cidade, não vale nada. 0 reais. Por quê? Porque tudo depende em que pé foi usada. Quem usou? Foi eu? 0 reais. Foi Pelé? Milhares de reais.
Uma outra analogia eu posso fazer também. Quando eu aprendi a dirigir, então fiz as aulas na autoescola e eu fui aprender a dirigir de verdade, porque a gente aprende de verdade depois, quando nós começamos a dirigir de verdade no trânsito, não é? Na prática. Então, quando eu comecei a dirigir, havia uma Kombi na igreja e, certa feita, o pastor me chamou e disse: Edson, você pode nos ajudar e conduzir? Tem umas irmãs que vão para um culto de senhoras num bairro, numa congregação. Você não pode levar essas senhoras lá? Eu disse: eu levo. Já estava com a carta, mas não dirigia, não tinha carro. Então ele disse: vai. E eu peguei no Rio de Janeiro, o trânsito louco do Rio de Janeiro, e fui dirigir uma Kombi cheia de senhorinhas que estavam ali. E elas muito pacientes comigo, porque eu era um novato. E eu muito paciente com elas, porque elas diziam, é para a direita, a outra dizia para a esquerda, e a outra dizia, não, vai em frente. E elas ficavam lá e eu não sabia para que lado ia. Então imagina a cena. Marcou muito a minha vida naquele período. Bom, vamos pegar um outro personagem. Ayrton Senna, ele foi tricampeão mundial. Alguém que é respeitado ainda hoje no Brasil, mesmo 30 anos depois do campeonato que ele ganhou, depois de tantos anos da sua morte, Ayrton Senna continua sendo reverenciado como um ídolo, campeão, modelo de pessoa na direção de um veículo de corrida. Agora, vamos pensar o seguinte, aquela Kombi, eu não sei se ela existia, se ela ainda existe, mas eu poderia dizer assim, o primeiro carro que eu usei, eu pessoalmente, que eu pude comprar para mim, hoje é uma lata velha. Possivelmente está num ferro velho. Está num lugar imprestável porque já era bem usado quando eu comprei e já tem muito tempo. Já vão aí quase 40 anos, né, daquele primeiro carro. Agora, o primeiro carro que deu vitória a Ayrton Senna está num museu. E ele vale milhões. Se colocarem à venda o carro que eu usei, não vai valer nada. Mas se pegarem o carro que a Ayrton Senna usou, valerá milhões. Por quê? Porque tudo depende em que mão estava. Se nós pensarmos, por exemplo, em Gideão, né, um personagem bíblico, Gideão tinha medo dos midianitas que entravam, invadiam a terra, destruíam as plantações, ele estava lá tentando salvar alguma coisa antes que eles invadissem outra vez, e o Senhor diz para ele, olha, você vai vencer os midianitas e libertar o povo. E ele não conseguia crer nisso. E Deus vai conduzindo Gideão de tal forma que chega um momento em que primeiro ele arregimenta 32 mil homens para a guerra. Depois Deus diz, é muito, e vai reduzindo até que ele fica com 300 homens. E quais são as armas que Gideão leva contra o inimigo? Ele leva trombeta, chofar, e ele leva cântaros. Então, cântaros, jarros de barro. E quando eles chegam para a batalha, eles não vão guerrear. Eles fazem em 3 grupos barulho, quebram aqueles jarros. Ora, os cântaros na mão de Gideão serviria apenas para ele colocar o resto de plantação que ele queria esconder dos midianitas. Mas os cântaros usados por Deus serviram de instrumentos de guerra. Se olhar a história de Sansão, nós vamos ver que quando Sansão se levanta contra os filisteus, ele pega uma queixada de jumento que está caída, né? Ainda é fresco, ou seja, o animal tinha pouco tempo que tinha morrido. Ele pega a queixada do jumento e ele vai contra os filisteus e ele mata 1000 homens. Ele, sozinho, Sansão, contra muitos, milhares de filisteus, ele mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. A queixada, sozinha, era apenas o resto mortal de um jumento, que no máximo o que seria feito vamos enterrar, vai feder. Mas nas mãos de Deus, um instrumento de guerra. Moisés, quando estava levando as ovelhas do seu sogro para pastarem no Monte Horebe, ali ele vê uma sarça, né, um arbusto que começa
pega fogo, mas não se consome, o fogo não consome o arbusto. E ele então fica curioso para ver, e Deus começa a falar com ele e diz que ele vai voltar ao Egito para libertar o povo, e Moisés não quer. Então Moisés pede um sinal, como é que eu vou saber que eles vão me atender? E Deus usa algumas coisas. Deus usa uma vara, por exemplo. Essa vara que Moisés tinha para conduzir as ovelhas, ele joga no chão, se transforma numa serpente, e Deus diz, vai lá e pega. Ele pega ela e ela vira uma vara outra vez, um sinal extraordinário para mostrar a Moisés que era Deus fazendo. Agora, pensa comigo, até aquele momento, a vara na mão de Moisés era apenas um instrumento para cercar as ovelhas, direcionar as ovelhas para conduzi-las no caminho certo. Mas quando aquela vara foi colocada nas mãos de Deus, depois daquele encontro do Sinai, do Horebe, a vara se tornou a vara de Deus. Com ela, Moisés feriu a rocha e jorrou água no deserto. Com ela, Moisés tocou o mar, e o mar se abriu e eles passaram em seco. Nas mãos de Moisés, um galho seco. Nas mãos de Deus, um instrumento de muitos milagres. Tudo depende na mão de quem estava. Se a gente olhar para o relato da criação, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas a partir do que não se via e colocou dentro de cada coisa um potencial. Nós sabemos que nós vemos as coisas criadas, já estão prontas, mas Deus trouxe à existência aquilo que não existia, aquilo que era nada. E pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência. Haja luz e houve luz, hajam os animais. E ele foi declarando, e pelo poder da sua palavra, tudo veio a existir. Hebreus capítulo 11, verso 3, nos diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, vamos pensar o seguinte, vamos raciocinar. Deus está criando, até que chega no sexto dia, Deus cria os animais, e ele então, com as próprias mãos, ele vai criar o homem do pó da terra. Faz o barro, modela o homem, sopra o fôlego da vida nesse homem e faz dele alma vivente. Deus olha para a sua criação, vê tudo muito bom, mas ele olha para o homem, olha para o contexto final e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então, o que é que Deus faz? Deus faz com que Adão entre num profundo sono e do seu lado, Deus lhe tira uma costela. E de uma costela que não se via, que estava dentro de Adão, Deus cria a mulher. Entendeu a dinâmica? Deus está mostrando que há um potencial dentro de você. Há algo dentro de você que precisa sair para fora. E quando Deus está na história, aquilo que está dentro de nós e vem para fora se torna instrumento de glória para Ele. Vamos pensar numa fruta. Deus criou as árvores frutíferas. Então você pega uma árvore frutífera, você pega o fruto daquela árvore, você vai ver que dentro dela tem sementes. Então a mangueira, por exemplo, você pega a manga e você vai encontrar dentro da manga uma semente. Dentro dessa semente há um potencial. É um potencial para milhares de frutos. Como? Óbvio, quando você olha para a semente, você está vendo apenas aquele resto, se ela está seca, já secando, esbranquiçada, ou com o restinho de manga que está ali. Mas se você a planta, daqui a pouco você vê o broto nascer e ela começa a crescer. E então ela vai dar muitas mangas. E dentro de cada manga, o potencial de muitas mangueiras com muitas mangas. Então, cada árvore que Deus criou, ele criou com potencial de multiplicação. Pensa comigo, por exemplo, uma casa. Eu moro numa casa e ela é feita de tijolos, pedra, cimento, areia, telhas, madeira. Enfim, ela é feita de coisas que eu posso ver se eu quiser.
Se eu quiser, eu posso olhar no telhado, vou ver as telhas. Eu posso levantar uma telha, olhar ali o madeiramento. Eu posso olhar para as paredes e distinguir ali os locais de coluna, enfim, onde tem cimento e saber do que foi feito o cimento. Bom, vamos imaginar então o seguinte: há coisas que também há na casa que não são visíveis. Então, nós podemos descascar uma parede e ver ali o reboco, ver o tijolo, ver a coluna, mas lá embaixo tem o alicerce, tem a fundação, tem a estrutura que mantém a casa estável, sem que ela vai ruir, sem que ela se abale com outras coisas. Por quê? Estão ali a fundação, as bases para que ela fique firme. Bom, vamos pensar na nossa vida, ela é assim também. Se você olhar para você, você vai identificar as coisas que são visíveis. Você pode ver o seu braço, a sua pele, a sua unha. Você pode olhar os seus olhos, né? Quando você olha para o espelho, você vai identificar os detalhes da sua face. Você abre a boca, você vê os seus dentes. Se você se cortar, né? Se vemos uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente, o osso pode se quebrar, ficar exposto, né? Uma fratura exposta. Então, vemos aquilo que está dentro, que não é visível. Mas ainda há coisas que são menos visíveis ainda do que simplesmente o osso que está aqui dentro. Se eu quiser ver o meu osso, eu posso ver. Se eu quiser cortar, abrir e olhar, é um direito meu. Mas há coisas dentro de mim que não são visíveis. Fé. Deus colocou dentro de todos nós uma medida de fé, que é um potencial para grandes realizações. Habilidades. Você tem habilidades que são suas, Deus deu a você. Às vezes não é a habilidade de pintar um quadro famoso como Picasso e vender por milhões depois, mas muitas vezes é a habilidade de ler a Bíblia, anotar as lições e ver a sua vida sendo transformada, ensinar isso para outras pessoas. Você pode ter a habilidade de fazer trabalhos manuais os mais diversos. Deus deu isso para você. O trabalho manual que você faz é visível, mas a habilidade de fazer, ela está dentro e não pode ser vista de forma alguma. Então, tudo depende do esforço, da dedicação de quem está fazendo, de colocar para fora aquilo que é o potencial. Vamos pensar num outro aspecto também. A salvação é um potencial para todas as pessoas. Todas as pessoas têm um potencial de fé capaz de crer no plano de redenção, no plano de salvação, crer que Jesus é Senhor, que Jesus veio, que Deus se fez carne, se entregou naquela cruz por nós. Todas as pessoas têm uma medida de fé suficiente para isso. E essa medida de fé que parece tão pequena, e há pessoas que dizem, eu não tenho fé. Não tem, só que ela é bem pequena, é suficiente. Mas ela contém em si o potencial para você se transformar numa pessoa segundo o modelo que Deus planejou. Então, a salvação, ela é potencial para todos. Agora, se nós exercitamos a fé para crer na obra de redenção ou não, é uma decisão nossa. Se nós decidirmos não crer, continuará sendo um potencial. Uma semente, ela tem em si, no seu interior, o potencial de gerar outra árvore e muito mais frutas com as suas sementes. Então, da mesma forma, a salvação. Se a semente não for plantada, se não for cultivada, vai ficar só o potencial, ela vai morrer, vai acabar. Mas se ela for plantada, regada, cuidada, adubada, ela revelará todo o conteúdo do potencial que ela tinha dentro de si. Da mesma forma, a salvação, ela é potencial para todas as pessoas, mas se eu não exercito a medida da fé que Deus deu para todos, para crer na obra de Cristo na cruz, continuará sendo apenas um potencial e não trará os benefícios da salvação que há em Cristo Jesus.
Certa vez, um homem, ele quis comprar um terreno, se eu li a história. Ele quis comprar um terreno e aquele terreno, eu vou colocar os valores, assim, aleatórios, apenas para ilustração. Ele quis comprar aquele terreno e ele valia R$ 60.000. Mas aquele homem, ele não quis comprar naquela hora. Ele considerou que não era o momento ideal ou que não valia aquele valor, mas o tempo passou e hoje o terreno vale R$ 200.000. O terreno, raciocina comigo, o terreno, ele é o mesmo, está no mesmo endereço, ele tem a mesma medida, ele tem o mesmo dono anterior, ou seja, é o mesmo terreno, na mesma localização, com a mesma medida. Só que ele valia lá atrás R$ 60.000. Hoje ele vale R$ 200.000. Qual a diferença entre os dois momentos? É que aquele homem não deu o passo necessário. Ele dizia: "Ah, eu quero muito comprar aquele terreno. Ah, eu quero muito ter aquele terreno", mas não deu o passo de ir lá negociar e comprar. Por isso, ficou no potencial de ser proprietário de um terreno que um tempo depois valeria muito mais de 3 vezes o valor inicial. Então, ele não deu o passo essencial e necessário para chegar lá. Então, veja bem, Deus colocou potencial dentro de nós, e se nós não dermos os passos necessários, não chegaremos lá. Nós queremos viver o plano de Deus, nós queremos viver o projeto de Deus, nós queremos a glória da presença de Deus, mas não queremos dar o passo necessário para chegar lá. Nós damos passos para tudo, para o estudo, para o trabalho, né? Para nos empenharmos em fazer as coisas que nos interessam. No nosso tempo, nós gastamos o tempo naquilo que nos interessa. Mas quando diz respeito a buscar a vontade de Deus e estar disponível para Deus, para fazer a vontade de Deus, não queremos pagar o preço para isso. José, ele teve que experimentar muitas mudanças radicais. Ele teve que experimentar momentos de mudanças drásticas, dramáticas na sua vida. Foram muitas. Algumas mudanças foram contra a sua vontade. Outras mudanças, ele decidiu que queria aquelas mudanças. Então, veja, de repente ele é o filhinho do papai, ele está em casa, amado do pai, protegido do pai. Os irmãos tinham ciúme dele por causa disso. E aí José, de repente, ele é colocado numa cova, num poço, ele não consegue sair, o medo deve ter tomado conta, ele não sabia o que ia acontecer, os irmãos falando em matar, e de repente passa uma caravana ismaelita e eles vendem José como escravo. É uma mudança dramática na sua vida. Ele, de filho do papai, que era um homem próspero como Jacó, ele agora vai como escravo para uma terra desconhecida, sabe-se lá para onde o levariam. E ele vai uma mudança drástica, dramática. Mas quando, por exemplo, lá na frente ele está na prisão, ele tomou a decisão de interpretar o sonho dos dois prisioneiros. Quando ele estava na casa de Potifar, o oficial da guarda do faraó, ele tomou a decisão de administrar bem a casa do Potifar, mesmo sendo um escravo. Ele não deixou de ser escravo, mas ele tomou decisões dentro das circunstâncias. É isso que eu quero que você entenda. Nós temos o potencial de sermos prósperos. A Bíblia diz que José era homem próspero, e prosperidade não é riqueza. José continuou sendo escravo até o fim da vida. No entanto, José foi homem próspero. Por quê? Porque ele estava vivendo o potencial do desenho que Deus tinha dele. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Mesmo nas mudanças dramáticas da sua vida, ele continuou confiando em Deus. E ele tomou decisões. Então, algumas mudanças foram fora do seu controle, como os irmãos venderem como escravo. Como Potifar, depois da acusação falsa da esposa, não tinha o que fazer, pega José e manda para a prisão. Ele vai injusta, está fora do controle dele. Mas em cada uma dessas situações, ele tomou decisões.
decisões de seguir o desenho de Deus, seguir a vontade de Deus, seguir honrando o Senhor, vivendo o plano de Deus para a sua vida. Então, essas foram decisões dele, pessoais. O potencial na sua vida pode ser vivido se você decidir, seja qual for a situação que você está vivendo. Independente do que você está vivendo, você pode viver o desenho de Deus, você pode estar no centro da vontade de Deus. São decisões que você tem que tomar. José cresceu, amadureceu, aprendeu lições. Ele era um adolescente, tinha 17 anos quando foi vendido pelos irmãos como escravo. Mas ele amadureceu, ele aprendeu lições preciosas. Ele não deixou que as situações o limitassem. E é aí que está uma chave. As situações, mesmo situações difíceis, não podem limitar a sua vida. Mesmo as situações complicadas que possam surgir, não podem te limitar. Você precisa tomar as decisões certas segundo o padrão de Deus. Então, lembre-se, não limite o teu potencial. Não deixe ele fechado numa caixinha. Permita que Deus use. Nas tuas mãos, o seu potencial é zero, é nulo, não vale para nada. Mas o teu potencial colocado nas mãos de Deus, dizendo sim para ele, se transforma em algo extraordinário, grandioso, que Deus pode usar para a glória dele. Então, não limite o que Deus pode fazer na sua vida. José se tornou um líder quando o mundo mais precisava de alguém. Lembre, nem Faraó sabia o que fazer. Quando José interpretou o sonho de que haveriam 7 anos de fome, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, Faraó não sabia o que fazer. E ele pensa consigo, nós precisamos de alguém que administre isso. Então Deus o inspira para que ele escolha José, para ser um administrador durante aquele tempo. Então José, ainda escravo, tem que liderar uma nação inteira no momento em que o mundo precisava de um líder. José tinha o potencial desde os 17 anos dentro da casa do seu pai. Mesmo com toda uma família desajustada como era dele, ele tinha um potencial. Não importa a sua família como foi, não importa o que aconteceu no seu passado, o que importa é, há em você um potencial. E se você coloca isso nas mãos de Deus, Deus pode fazer grandes coisas. Lembra que lá atrás, Deus deu um sonho para José. Os feixes que se dobravam diante do feixe dele. Eram os irmãos. Depois, quando ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, então era Deus falando através do sonho. Mas aqueles sonhos lá atrás, aqueles sonhos quando José tinha 17 anos, eram apenas potencial. Só que José, mais fé, é igual realidade. Eu vou repetir. Potencial de José, mais fé, e fé é obediência. Potencial de José, mais fé, é igual realidade. Então, não limite o Senhor. Não diga, Deus não pode fazer muito. Não diga, Deus não pode fazer nada da minha vida. Não diga, comigo não vai acontecer. Quando você faz isso, Deus respeita. Deus respeita as nossas decisões. Se você quiser pegar o seu talento, o seu potencial e esconder, Deus vai respeitar. Você prestará contas disso. Mas Deus vai respeitar e Ele não vai cumprir o seu potencial. Então, comece com aquilo que você tem nas mãos. Se você pegar os grandes pregadores que nós vemos que levam multidões a Jesus, que Deus usa para fazer tantos milagres sobrenaturais, eles começaram pequeno, não começaram grande. Tiveram lutas. Muitas vezes a gente olha para essas pessoas e a gente imagina que tudo foi daquele jeito, que elas sempre tiveram aquela realidade extraordinária de sucesso, de vitórias, e não levamos em consideração o preço que eles pagaram para chegar lá. Pense nisso. Há um preço a pagar.
ele começa com a entrega. Aquele menino, no meio da multidão, não era ninguém, nem sabemos o nome dele até hoje. No entanto, ele foi disponível e disposto. Quando o buscaram, ele entregou os pães e os peixes. Talvez ele tenha pensado, vou ficar com fome. Ele não sabia o que ia acontecer, mas Jesus pediu, está aqui, é só o que eu tenho. Alguns pães, alguns peixes estão aqui. Jesus pegou aquilo e abençoou a multidão. Pega o seu potencial, pega o seu coração, pega o seu futuro, coloca nas mãos de Jesus, porque para você pode parecer pequeno, pode parecer que não vale nada, pode parecer que não pode realizar grandes coisas, mas isso colocado nas mãos de Deus é como a vara de Moisés se transformou a vara de Deus. Assim também pode ser a sua vida.